Olá, essa é a aula 8 da disciplina de Banco de Dados e na aula de hoje nós vamos continuar discutindo os conceitos do modelo entidade-relacionamento. E essa é a última aula em que nós apresentaremos novos conceitos do modelo entidade-relacionamento. O material da aula de hoje também é baseado no material fornecido junto com o livro de projetos de banco de dados. Para a aula de hoje, nós vamos tratar da seção 2.5, 2.6 e 2.7 do livro de projetos de banco de dados. Os tópicos que vão ser discutidos hoje são generalização e especialização, entidade associativa e esquemas gráficos e textuais para a definição de esquemas de banco de dados. Começando então pelo conceito de generalização e especialização. O conceito de generalização e especialização, ele permite atribuir propriedades particulares a um subconjunto de ocorrências de uma entidade genérica. Isso fica mais claro neste exemplo. Aqui nós temos uma entidade genérica cliente que foi especializada em duas outras entidades, pessoa física e pessoa jurídica. O conceito de especialização está sendo representado por um triângulo que liga a entidade genérica com as entidades especializadas. Nesse caso, eu tenho que um cliente ele pode tanto ser uma pessoa física quanto ser uma pessoa jurídica. Pessoa física tem propriedades específicas, psique e sexo, que a pessoa jurídica não tem. Por sua vez, a pessoa jurídica tem atributos CGC e tipo de organização que a pessoa física não tem. Mas ambos são clientes e têm propriedades comuns. Nesse caso, os atributos código e nome. Bom, por isso, pelo fato da pessoa jurídica ter propriedades diferentes da pessoa física e pelo fato deles compartilharem algumas propriedades, foi que eu usei o conceito de generalização e especialização. Um conceito muito importante ligado à questão de generalização e especialização é o conceito de herança. Quando eu uso generalização e especialização, as entidades especializadas herdam as propriedades das entidades genéricas. Então, cada ocorrência da entidade especializada vai possuir, além das suas próprias propriedades, também as propriedades da entidade genérica. No exemplo da transparência anterior, então, a pessoa física vai ter, além das propriedades que são dela, vai ter também as propriedades genéricas de cliente, que são nome e código. E o mesmo vai acontecer para a pessoa jurídica. Esse conceito é o conceito de herança. Uma especialização pode ser classificada em diferentes tipos. Ela pode ser total, parcial ou compartilhada. Então, o que é uma especialização total? Uma especialização total, ela indica que todas as ocorrências da entidade genérica, elas são especializadas em alguma das entidades abaixo. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que todo cliente, ou ele é pessoa física, ou ele é pessoa jurídica. E isso está sendo denotado pela letrinha T que foi colocada ao lado do triângulo que denota essa especialização. Existe também a especialização parcial. Neste caso, nem toda entidade genérica é especializada. Nesse exemplo aqui, nós temos um funcionário que pode ser motorista ou secretária. Mas, como essa é uma especialização parcial, pode haver algum caso em que um funcionário ele não é nem motorista e nem secretário. Ele simplesmente fica na entidade genérica, ele não é especializado. Isso é denotado pela letrinha P que está aparecendo ao lado do triângulo. Nesses casos, é comum utilizar-se um atributo para identificar
se aquela entidade genérica foi especializada e para qual entidade ela foi especializada. Nesse caso, nós estamos usando um atributo tipo de funcionário. Por que eu só estou especializando motorista e secretária se um funcionário pode não ser nem motorista nem secretária? Bom, eu estou especializando só essas duas entidades porque só para elas eu preciso guardar algum atributo diferente de um funcionário comum. Por exemplo, para o motorista, eu preciso guardar o número da carteira de motorista dele. Para os outros funcionários da empresa, não me interessa guardar essa informação. E para a secretária, eu posso ter algum outro tipo de atributo também diferente que não me interessa guardar para os outros tipos de funcionário da empresa. Então, por isso, eu só especializei essas duas entidades. Bom, a hierarquia de especialização e generalização, ela pode ter vários níveis, como neste exemplo aqui. Neste exemplo, eu estou dizendo que um veículo, ele pode ser terrestre ou aquático. Um veículo terrestre pode ser um automóvel ou um veículo anfíbio. E um veículo aquático pode ser um veículo anfíbio ou um barco. Tem uma outra característica muito importante nesse exemplo aqui, que é a herança múltipla. Notem que a entidade veículo anfíbio, ela está herdando tanto de veículo terrestre quanto de veículo aquático. Neste caso, nós dizemos que existe uma herança múltipla, ou seja, ela herda de mais de uma entidade. O último conceito é o conceito de associação compartilhada. Nesse exemplo aqui, nós temos que uma pessoa está sendo especializada em professor, funcionário e aluno. Mas eu não tenho exclusividade nessa especialização. Ou seja, um professor ele pode ao mesmo tempo ser um aluno. E um funcionário também pode ao mesmo tempo ser um aluno. Nesse curso, nós não vamos usar esse tipo de especialização. Esse tipo de realidade, ele pode ser modelado com outros conceitos do modelo entidade-relacionamento. Então, como exercício, vamos tentar fazer isso. Vamos tentar construir um diagrama ER que modele exatamente essa realidade que está sendo expressa nesse diagrama aqui, mas sem usar generalização e especialização não exclusiva. Quando estiverem prontos, apertem o play. Para resolver esse exercício, nós eliminamos a especialização e generalização e fazemos um relacionamento de cada uma das entidades com a entidade pessoa. Então, eu adicionei um relacionamento de professor com pessoa, um outro para funcionário com pessoa e um outro de aluno com pessoa. E esses relacionamentos são relacionamentos opcionais. Como desafio, peguem o sistema de vendas que nós vínhamos trabalhando nas aulas passadas e tentem identificar se é possível usar o conceito de generalização e especialização com vantagem para aquele sistema. Vamos agora dar uma olhadinha neste segundo exercício. Nesse exercício, nós temos o relacionamento de empregado com seus dependentes. E esse exercício, ele aparece na figura 2.20 do livro. Bom, um dependente de um empregado, nós vamos considerar agora que ele também pode ser um empregado da empresa. Então, vamos analisar como é que esse modelo aqui pode ser modificado para não repetir as informações de um empregado que é, ao mesmo tempo, um dependente de um outro empregado. Quando estiverem prontos, apertem o play. Bom, para resolver esse exercício, nós temos que modificar esse diagrama ER e adicionar uma generalização e especialização. Então, agora, um dependente ele está sendo especializado em duas entidades. Um dependente que é empregado e um dependente que não é empregado. Para o dependente que não é empregado, eu coloco o atributo nome. E para o dependente que é empregado, eu faço um relacionamento dele com a entidade empregada. Então, agora, as informações
dos dependentes que são empregados vão ficar sempre armazenadas na entidade empregado. O próximo tópico da aula de hoje é entidade associativa. Para entender o conceito de entidade associativa, vamos analisar este relacionamento entre médico e paciente. Vamos supor agora que eu preciso, além de armazenar as consultas entre médicos e pacientes, eu preciso também armazenar os medicamentos que foram prescritos em uma determinada consulta. Para fazer isso, eu preciso criar uma entidade de medicamento para armazenar todos os medicamentos que podem ser prescritos. Bom, só que agora eu preciso associar essa entidade que eu criei, medicamento, com o relacionamento consulta, mas eu não posso associar uma entidade a um relacionamento. Então, como é que eu faço para resolver este problema? Bom, a solução é transformar este relacionamento num conceito que nós chamamos de entidade associativa. Então, esse relacionamento agora vai passar a ser tratado como se ele fosse uma entidade. Uma entidade associativa, ela é representada com um retângulo e dentro desse retângulo o losango do relacionamento. Deste modo, agora eu consegui fazer um relacionamento entre essa entidade associativa e a entidade medicamento, que é o relacionamento de prescrição. Agora, então, eu consigo saber quais os medicamentos foram prescritos em uma determinada consulta. Bom, uma outra alternativa para solucionar esse problema seria simplesmente pegar aquele relacionamento de consulta e transformar numa entidade, sem usar o conceito de entidade associativa. Nesse exemplo aqui, consulta seria uma entidade fraca que precisa tanto do identificador da entidade médico quanto do identificador da entidade paciente para ser identificado. Esse diagrama, ele é equivalente ao diagrama mostrado anteriormente que usa a entidade associativa. Portanto, são soluções alternativas equivalentes. Vamos dar uma olhadinha agora em um exemplo completo que usa tudo que a gente já aprendeu até agora. Nesse exemplo aqui, nós temos que um fornecedor, ele trabalha com diversos fabricantes e ele fornece vários lotes. Um fabricante fabrica vários produtos e um produto pode ter vários lotes. Um produto, ele pode ser tanto um medicamento quanto um item de perfumaria. E esses dois tipos de produtos são vendidos. No caso do medicamento, do produto vendido ser um medicamento, eu preciso também associar a receita médica que possibilitou que aquela venda fosse efetuada. Para esse caso, eu transformei o relacionamento que existia entre medicamento e venda em uma entidade associativa e aí fiz o relacionamento dessa entidade associativa com a entidade receita médica. O último item da aula de hoje é esquemas gráficos e textuais. Uma representação de um modelo é chamado de esquema de banco de dados. Então, todos os modelos que nós vimos até agora na disciplina são esquemas de banco de dados. Só que nós usamos uma notação gráfica para representar esses esquemas, ou seja, nós usamos os diagramas ER. Nos diagramas ER, nós associamos um símbolo gráfico com cada conceito do modelo. Então, o conceito de entidade é representado por um retângulo, conceito de relacionamento é representado por um losango, conceito de atributo por um círculo, o identificador é um círculo pretinho, o relacionamento identificador é marcado por um símbolo mais grosso, uma linha mais grossa. O conceito de generalização e especialização é denotado por um triângulo e uma entidade associativa é um retângulo com um triângulo dentro. Além dessa representação gráfica, nós também podemos usar uma representação
textual para definir um esquema de banco de dados. Nesse caso, a sintaxe é dada não por símbolos gráficos, mas por uma gramática BNF. Então, agora nós vamos ver um exemplo de uma gramática BNF que pode ser usada para definir modelos ER de forma textual. Nessa gramática, nós temos o seguinte: tudo que estiver com letra maiúscula é um não terminal. E tudo que começar com maiúscula e terminar com minúscula é um terminal. Então, tudo que é não terminal tem que ser substituído por algum outro não terminal até a gente chegar em um terminal. Não se preocupem muito com isso, depois nós vamos ver um exemplo, isso vai ficar mais claro. Então, aqui, quando eu descrevo um esquema, eu sigo a regrinha ali, a primeira regrinha que me diz que eu tenho que escrever esquema, dois pontos, e aí usar esquema nome. Tudo que termina com nome aqui, a gente vai substituir por um identificador qualquer. Então, nesse caso aqui, eu estou dando um nome para o meu esquema. Depois disso vem seção entidade, seção generalização, seção entidade associativa e seção relacionamento. Então, eu tenho que pegar cada um desses nomes e achar regrinhas para eles e seguir aquelas regrinhas. Bom, se eu seguir a regrinha de seção entidade, eu vou achar que ele é uma declaração de entidade. Se eu seguir a regrinha de declaração entidade, eu vou encontrar que eu tenho que escrever entidade, dois pontos, aí achar um nome para essa entidade, depois colocar uma seção atributo, uma seção identificador. Então, se a gente for olhando todas essas regrinhas, a gente vai conseguir especificar um modelo ER de forma textual. Aqui nós continuamos com as especificações das regrinhas dessa gramática BNF para definição do modelo ER. Então, aqui nós temos que a cardinalidade mínima pode ser 0 ou 1. Então, notem que aquela barrinha ali significa ou. Então, é 0 ou 1. Da mesma forma, a cardinalidade máxima pode ser 1 ou N. A cobertura também pode ser T ou P, e aí eu tenho alguns outros símbolos que precisam ficar claro para vocês. Então, aqui o símbolo de colchete denota que isso é opcional, ou seja, dentro da declaração de um relacionamento, os atributos são opcionais. Por quê? Porque eu posso ter relacionamentos que não têm nenhum atributo. Já as chaves denotam repetição. Então, dentro da declaração de um relacionamento, eu posso ter várias entidades, né? De um relacionamento, eu sei que participam uma ou mais entidades. Vai ser uma entidade só se esse for um autorrelacionamento. Será duas entidades se for um relacionamento binário. Eu posso também ter 3, 4, 5 e assim por diante. Então, vamos ver um exemplo de como esse diagrama ER aqui poderia ser representado usando aquela notação textual. Então, eu começo representando o esquema. Eu chamei o esquema de EMP-DET. E depois eu vou descrever as entidades que fazem parte desse esquema. Tudo aqui está seguindo aquelas regrinhas da BNF. Então, eu digo que entidade, dois pontos, empregado. Empregado é o nome da entidade que eu estou descrevendo. Depois eu digo que essa entidade tem os atributos código, que é um inteiro, nome, que é um texto. Vejam que aqui eu também estou representando o tipo de cada um dos atributos. E essa informação não aparece no diagrama ER em forma gráfica. Bom, continuando, eu estou dizendo também que o identificador dessa entidade empregado é o atributo código. Eu faço a mesma coisa para a entidade dependente. Listo os atributos e os identificadores. Aqui tem uma particularidade, porque essa entidade é uma entidade fraca. Então, ela também precisa do relacionamento com o empregado para ser identificada.
Depois eu descrevo o relacionamento. Eu dei um nome para esse relacionamento, porque isso é exigido por essa notação da gramática. Então eu chamei esse relacionamento de EMP-DET. E depois listei quais são as entidades que fazem parte desse relacionamento e as cardinalidades. Então, cardinalidade 1 para a entidade empregado e cardinalidade 0N para a entidade dependente. Bom, para terminar a aula, vamos então fazer um exercício que é montar um diagrama R completo para modelar essa realidade que está descrita aqui. A descrição desse exercício é bem longa, continua na transparência seguinte, então leiam com atenção e quando estiverem prontos, apertem o play. Então, para solucionar esse exercício, nós vamos ter que identificar primeiro as entidades, depois os relacionamentos, os atributos, os identificadores e as cardinalidades dos relacionamentos. Começando, então, pela identificação das entidades que compõem este diagrama. Então, aqui eu identifiquei as entidades locadora, filme, fita, cliente e ator. E aí surgem duas dúvidas. Bom, categoria. Será que categoria é um atributo de um filme ou será que é uma entidade separada? Bom, categoria nós vamos modelar como uma entidade separada e não como um atributo. Por quê? Porque eu quero controlar quais as categorias que estão no meu sistema. Eu não quero deixar a pessoa que está cadastrando cada filme inventar uma categoria. Eu quero sempre que ela use alguma categoria que já esteja cadastrada no sistema. Por exemplo, comédia, romance, ação, drama e etc. Bom, empréstimo é entidade ou será que é relacionamento? Vamos dar uma olhadinha. Bom, empréstimo aqui foi modelado como sendo um relacionamento entre fita e cliente, né? Isso já é suficiente para dizer qual cliente está com qual fita emprestada, né? Então, a solução aqui tem o seguinte: uma fita, ela pode estar emprestada a, no máximo, um cliente, e um cliente pode pegar várias fitas ao mesmo tempo. Bom, do mesmo modo, um filme pode ter várias fitas, né? Eu posso ter, por exemplo, um DVD que é um DVD duplo de um filme bem grandão. Uma fita, ela está relacionada com um único filme. Além disso, um filme, ele está associado a uma categoria específica. E uma categoria pode estar associada a vários filmes diferentes. E um filme, ele pode ter vários atores e um ator pode atuar em vários filmes diferentes. Então, até agora, nós identificamos as entidades e os relacionamentos. Além disso, aqui, eu estou mostrando também os atributos de cada uma das entidades. Então, por exemplo, a entidade fita tem atributo número e rolo. E a entidade cliente tem prenome, sobrenome, telefone, endereço e número. Agora vamos identificar, então, os atributos identificadores de cada uma das entidades. Bom, para a entidade fita, eu coloquei número como sendo identificador, para a categoria o código, para filme o ID, poderia ter sido código também, para cliente número, para ator código. Agora vamos reparar no seguinte, aqui acontece a mesma coisa que aconteceu no exercício da aula passada da administradora de imóveis. Eu tenho aqui que a entidade locadora, ela está isolada, não está relacionada com nenhuma outra entidade desse diagrama. Por que isso está acontecendo? Pelo mesmo motivo que a administradora de imóveis estava isolada no outro exercício. Porque essa locadora, ela é responsável por todas as fitas desse sistema. Esse sistema não é usado por várias locadoras diferentes. Então, eu não preciso ter um relacionamento que me diz quais fitas pertencem a qual locadora.
E isso encerra a nossa aula de hoje. Até a próxima.